Há mais de 2 anos, uma família chora pela morte de uma mulher. Essa morte aconteceu no trânsito. Olha aqui, ó, foi essa batida muito violenta. Volta a imagem para mim, ó. Ela está na moto, é atingida violentamente por um carro. E o que acontece depois disso? Imediatamente a família da Liliane Pinheiro recebe a mensagem de que o pior aconteceu na vida dela. O motorista embriagado, em um racha, mata ela, mãe de família, e os 2 anos se passaram, quase 3 anos depois disso tudo, ele continua solto. É esse motorista aí, ó. Ele continua solto. E você vai entender na reportagem agora uma falha. Uma falha é que contribuiu para que ele permanecesse solto. E isso vai te deixar numa revolta tão grande. Vamos lá para a reportagem. O rosto da mãe sorridente foi o escolhido para estampar a camiseta que Ariane usou durante a reportagem. Lilian de Lima Pinheiro, de 36 anos, morreu na madrugada de 22 de novembro de 2021, após ser atingida por um carro enquanto voltava para casa. Uma batida violenta em um dos cruzamentos mais conhecidos de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O motorista que bate e mata a Lilian é Michel Norton Okraska. Ele era corretor de imóveis na cidade e, segundo testemunhas, apostava um racha com um amigo. Ele estava bêbado, apostando um racha, e ela estava na preferencial dela, ele fura a preferencial e assume o risco. Ele simplesmente olha ela no chão morta, como se fosse um cão, sabe, que nem um animal merece isso, vira as costas, tenta dar partida no carro, que ele não consegue ligar, aí ele vira as costas e sai andando. Ariane é filha única, estava grávida na época do crime e, inclusive, isso era motivo de felicidade na família. Lilian comemorava a gestação e havia viajado para a Aparecida do Norte, em São Paulo, justamente para agradecer a vinda do primeiro neto. Ela ficou muito feliz quando ela descobriu do neto. Aí a gente conseguiu descobrir até muito cedo o sexo do bebê. Ela comprou champanhe, ela fez festa, ela fez tudo que ela podia. Ela foi para agradecer a vinda do neto, que ela achava que isso ia colocar a minha vida no eixo. A viagem foi em uma sexta-feira, 2 dias antes do acidente. Essa foi uma das últimas mensagens de Lilian para a filha. Vem aqui, estou me arrumando para viajar. Quero me despedir da Adri. Lilian foi e voltou em segurança da viagem. Ela e mais uma dezena de pessoas que foram de excursão até o estado de São Paulo. Ela desembarcou pouco depois da meia-noite em Fazenda Rio Grande. Lá, pegou a moto, que ficou estacionada na casa de parentes ao longo do final de semana. Andou poucos quilômetros, até que naquele cruzamento no centro da cidade, deu de cara com os motoristas em alta velocidade. Nas imagens que antecedem o acidente, vemos um carro esperar outro passar na preferencial. Logo depois, Lilian aparece na moto. Ela não teve tempo de frear ou desviar. Já desse ângulo, a alta velocidade dos carros é nítida. O veículo preto consegue ultrapassar o outro e atinge a moto da vítima. Lilian foi arremessada por vários metros e morreu na hora. Os motoristas não prestaram socorro, mas sim fugiram do local. Se não bastasse a alta velocidade flagrada por vídeo, Michel foi denunciado por embriaguez ao volante. Uma das provas foram essas outras imagens que mostram o comportamento do motorista que sai de um bar poucos minutos antes da batida. Além disso, a polícia teve acesso à comanda do motorista no bar. Pelo menos 2 doses de uísque foram consumidas. Apesar das provas, Michel sempre negou estar bêbado e que estivesse participando de um racha. Ele nunca foi preso e, a vez que se apresentou na delegacia, entrou e saiu pela porta da frente. Michel Okraska responde por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Apesar disso, o processo na justiça está parado e sem perspectiva de avanço. Isso porque o réu e até mesmo o advogado dele não são localizados há um bom tempo. Ele ainda está solto. Ele não foi preso. E eu não sei quando que ele vai ser. Porque parece que não tem justiça para isso. Tem todas as evidências de que ele matou e mesmo assim ele está livre. É para ser feita a junção dos fatos, de tudo, de como aconteceu, tudo para que a gente marque uma outra audiência, que eu acredito que vá para a júri popular isso e tudo mais, só que eles não conseguem localizar ele. Tentamos contato com a defesa de Michel, mas ninguém nos atendeu.
A ausência das partes impede que o processo ande e que, consequentemente, o motorista seja julgado no futuro. Mas olha, os problemas nesse caso são ainda mais graves. A RIC TV descobriu que após Michel ser indiciado pela Polícia Civil em janeiro de 2022, 2 meses após o crime, como mostra esse documento, as movimentações no processo foram muito poucas. O Ministério Público, por exemplo, sequer o denunciou. Ou seja, na prática, o caso não chega nas mãos de um juiz e fica travado. Um dos documentos mais recentes, anexado ao processo, é esse pedido do Ministério Público à Delegacia de Fazenda Rio Grande para que sejam concluídas as investigações no prazo de 60 dias. O documento foi assinado em 5 de setembro deste ano, ou seja, o prazo já se esgotou e nada do processo correr. A demora para que a justiça seja feita tira o sono de Ariane, que se obrigou a seguir em frente apesar das dificuldades. Ao perguntar a ela se o filho que carregava na barriga na época do crime, hoje com 2 anos, tem consciência da perda da avó, Ariane não conteve a emoção. Uma emoção que traduz a necessidade da família em ver a justiça ser feita. Dia de finados, eu fui e levei ele no cemitério e ele me surpreendeu novamente. Que a hora que ele chegou lá, ele falou, vamos ver a vovó Lili, mamãe. Aquilo ali dilacerou meu coração, sabe? Eu quero que ele cresça com a imagem dela, porque ela amava muito ele. Quem que é essa aqui? Vovó Lili. Vovó Lili? Vovó Lili. Sabe o que me deixa mais triste? É saber que essa morosidade custa a paz de uma família que ainda está em luto e, ao mesmo tempo, concede a liberdade, a vida livre, pro autor desse homicídio, desse crime, que você acabou de ver a cara do garoto aí, ó. Essa desgraça de droga legalmente aceita pela sociedade é que está causando essas mortes no trânsito. Mas o que você está falando? Droga legalmente aceita pela sociedade. Cerveja, uísque, vodka e qualquer outro tipo de destilado, que é droga, mas que a sociedade aceita numa boa. E aí, essa cultura do que eu estou vendo não vai acontecer comigo. E acontece. O sujeito tinha bebido, pegou um carro em alta velocidade, disputando um racha, acertou em cheio a moto de uma mãe que não pôde voltar para casa, abraçar tua filha grávida, que pouco tempo depois teve um bebezinho que hoje tem 2 anos. Então essa morosidade torna muito fácil a liberdade para infratores e criminosos, enquanto mantém encarcerada uma família que todos os dias luta para tentar fazer essa justiça dar uma resposta que vai acalmar esse coração. E aí eu vou te contar. Vem aqui. Durante as investigações, a polícia representou pela prisão preventiva. Só que o pedido não foi aceito. A polícia trabalha, a polícia reúne documentos, a polícia investiga, entrega no colo da autoridade judiciária, pedindo pela prisão desse sujeito. Esse pedido não é aceito. Aí eu te pergunto, não é aceito por quê? Com tantos elementos? E aí o cara está solto, livre, vivendo a vida. Na sequência, o inquérito policial foi concluído. Aí o Ministério Público pediu novas diligências. A equipe policial trabalhou de novo naquilo que já havia sido concluído e mandou novas imagens para eles, incluindo essa que o Balanço Geral está te mostrando. Mas aí a justiça disse o seguinte, que não conseguiu abrir o arquivo. E se não conseguiu acessar os vídeos, nada pode ser feito. E lá se foram quase 3 anos. Só para mandar um vídeo. Pode isso? É um absurdo. Aí eu vou fazer um desabafo aqui. Aí é a minha opinião. É um desabafo com você que está me assistindo. E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Nós vivemos situações, e eu estou falando só da nossa região aqui, tá? Situações em que pessoas estão matando outras e permanecem livres. Quem tem um poder aquisitivo elevado, consegue benefício que o pai pobre, a mãe pobre, que trabalha diuturnamente para trazer o pão para dentro de casa, não consegue. E às vezes não sobra dinheiro nem para enterrar sua família.